Eu, Kaline, juntamente com minha equipe, Débora, Elisângela, Paula, Rubens e Silvaneira, preparamos essa videoaula sobre noções de funções como requisito da avaliação do componente Conteúdo e Prático, um olhar sobre a sala de aula do curso de especialização em Matemática na Prática do Polo de Barreiras. Vocês já se depararam com a seguinte mensagem no WhatsApp de vocês? As mensagens que você enviar para esta conversa e chamadas agora são protegidas com criptografia de ponta a ponta. A criptografia é uma técnica de codificar e decodificar dados. A escrita em código, transformando uma mensagem original em uma mensagem cifrada, já existe há milhares de anos. Mas recentemente os militares aperfeiçoaram essa técnica para transmitir mensagens em seguranças. As técnicas criptográficas mais conhecidas envolvem as chamadas chaves criptográficas. A decodificação da mensagem e o acesso aos serviços são permitidos apenas se a chave estiver correta. Então, quanto mais complexa for a chave, mais difícil será decifrar as mensagens. Então, vamos a um exemplo de criptografia. A primeira etapa é criar uma chave de codificação. Temos aqui o nosso caráter original, que são os algarismos de 0 a 9, e o caráter chave, que são alguns símbolos aí, como cifrão, porcentagem, arroba, barra. O segundo passo é criar a nossa mensagem original, que no nosso caso será 53.273. Então, a terceira etapa é utilizar a chave de codificação para transformar essa mensagem original em uma mensagem cifrada. Então, temos aí o 5, que podemos representar pela letra A, o 3 pela barra, o 2 pelo arroba, o 7 pelo i e o 3 novamente pela barra. Então, temos a nossa mensagem cifrada. E a quarta etapa é um receptor desejado, ele que tiver também a chave de codificação, aí ele vai poder decifrar a nossa mensagem, voltando à mensagem original, que é 53.273. Então, quando fazemos isso com alguns elementos, estamos tratando de maneira geral do conceito de função. Veja algumas situações do cotidiano que as funções estão presentes. A comissão de um vendedor é dada em função de quanto ele vende em determinado período. Então, se um vendedor ele vende mais, a sua comissão será maior. Já se o vendedor vende menos, a sua comissão será menor. A outra situação é a medida do tempo de uma viagem, que está em função da medida da velocidade praticada no trajeto. Então, se tiver uma velocidade maior, o tempo para chegar nesse trajeto será menor. Já se a velocidade for menor, o tempo para chegar nesse trajeto será maior. O tempo está em função aí da velocidade. Vamos olhar o que diz um farmacêutico. Entre os vários fatores que determinam a quantidade de medicamento que uma pessoa pode receber, podemos citar a medida da massa corporal. Na bula de todo medicamento consta sua posologia, ou seja, a indicação da dose adequada. Esse medicamento, por exemplo, indica uma gota para cada 2 kg de massa corporal. Então, vamos pegar as informações que esse farmacêutico nos trouxe e colocar em um quadro. A massa corporal em quilos e a dose indicada em gotas. Então, se a pessoa tem 2 kg de massa corporal, ela vai utilizar uma gota. Se tem 4 kg de massa corporal, 2 gotas. 6 kg de massa corporal, 3 gotas, 8 kg, 4 gotas, 10 kg, 5 gotas. Colocamos algumas informações no quadro e aí podemos perceber que estamos trabalhando com duas grandezas, que é a massa corporal em quilogramas, que vamos estar representando pela letra M, e a quantidade de doses indicadas em gotas, que vamos representar pela letra G. Cada medida da massa corporal em quilograma corresponde a uma determinada quantidade de gota, ou seja, a cada valor que atribuímos à variável M, obtemos um único valor para a variável G, o que caracteriza um exemplo de função. Então, podemos escrever uma sentença que permite calcular a quantidade de doses indicadas através, em função da massa corporal. Então, olhando o quadro lá que construímos, onde tinha a massa corporal em quilograma, 2 kg de massa corporal, era indicado uma gota. 4 quilos, 2 gotas,
6 quilos, 3 gotas, 8 quilos, 4 gotas, 10 quilos, 5 gotas. Então, observamos, né, que a medida de massa corporal está sendo dividida por 2 para obter a quantidade de doses indicadas. Então, a nossa sentença fica G igual a M sobre 2, onde G é a dose indicada em gotas, o M a massa corporal em quilogramas, o M é a massa variável independente e o G é a variável dependente, pois ela depende do valor de M. Então, a sentença G igual a M sobre 2 é a lei de formação da função ou fórmula da função. Com essa fórmula, é possível calcular alguns questionamentos, né? Responder alguns questionamentos como: qual a dose indicada para uma pessoa cuja medida de massa é 36 quilos? Então, temos a nossa fórmula G igual a M sobre 2. O valor de M, que é a massa corporal, foi indicada na questão como 36 quilos, então vamos substituir 36 aí por M por 36, e vai ficar 36 dividido por 2, 18. Então, a quantidade de doses indicadas para essa pessoa é 18 gotas. O segundo questionamento é: quantos quilogramos de medida de massa uma pessoa deve ter para receber uma dose de 41 gotas? Então, vamos lá na nossa fórmula, G igual a M sobre 2, a quantidade de doses indicada é 41, então substituir em G, então 41 igual a M sobre 2. Vamos balancear a nossa equação multiplicando aí por 2, então 41 vezes 2 e M sobre 2 vezes 2. 41 vezes 2, 82, M sobre 2 vezes 2 fica M, então a massa corporal que a pessoa precisa ter é 82 quilos. Podemos representar também a correspondência de variáveis através de um diagrama. Temos aí um conjunto A, que cada elemento está relacionado com o conjunto B. Neste diagrama, representamos por A o conjunto dos valores da variável M e por B o conjunto dos valores correspondentes à variável G. Cada seta associa um elemento de A um elemento de B. Neste caso, dizemos que essa é uma função de A em B, f de A em B. Não só através de um diagrama podemos representar uma função, mas através de um plano cartesiano. Vamos relembrar o que é um plano cartesiano, que é um sistema composto de duas retas numeradas, uma horizontal, que chamamos de eixo das abscissas, uma reta vertical, que chamamos de eixo das ordenadas. Ela se cruza perpendicularmente em um único ponto chamado de origem. Então, é possível localizar um ponto no plano cartesiano por meio de coordenadas cartesianas, representando-o por um par ordenado na forma de x, y. Então, vamos representar aí o par ordenado do ponto A, que está localizado no eixo x, no ponto 5, e no eixo das ordenadas, no ponto 4. Então, o ponto A corresponde ao par ordenado 5 e 4. O ponto B está na parte negativa do eixo das abscissas, no menos 3, e no eixo das ordenadas, no ponto menos 4. Então, o ponto B tem um par ordenado menos 3 e menos 4. Voltando à situação que o farmacêutico nos trouxe, que escrevemos, a sentença igual G igual M sobre 2, vamos reescrever utilizando x e y como variáveis. X é a variável independente, então substitui aí por M em M, e y é a variável dependente, então fica aí no lugar do G. Então, reescrevemos como y igual x sobre 2. Vamos montar o nosso quadro aqui, atribuindo alguns valores para x, 0, 2, 4, 6, 8 e 10. E através da fórmula y igual x sobre 2, vamos calcular os valores de y. Quando x for 0, y será 0 dividido por 2, 0. Quando x for 6, y será 6 dividido por 2, 3. E aí formamos o nosso quadro, os nossos par ordenados, que é 0, 0, 2 e 1, 4 e 2, 6 e 3, 8 e 4, 10 e 5. Então, vamos localizar esses pontos lá no nosso plano cartesiano. Então, vamos interligar esses pontos através de uma reta. E aí temos, nesse caso, não há valores negativos e a menor massa que podemos indicar é 0 kg, cuja quantidade de gotas corresponde a 0. Então, podemos perceber que ao atribuir valores para a variável x, esses valores correspondem a um único valor para a variável y, de acordo com a lei de formação da função. Com essa característica, é possível
verificar quando um gráfico corresponde a uma função ou não. De uma maneira prática, podemos verificar se um gráfico representa uma função traçando retas paralelas ao eixo y. Se cada reta possível de ser traçada intersectar o gráfico em um único ponto, ele representa uma função. Se ao menos uma dessas retas possui intersecção em 2 ou mais pontos, esse gráfico não representa uma função. Então, temos aí o nosso exemplo, né, onde tracei um eixo, uma reta paralela ao eixo y e ela foi intersectada em 2 pontos. Então, nesse caso, esse gráfico aí não representa uma função. Então, finalizamos a nossa aula por aqui, espero que tenha gostado e se sim, deixa seu like, inscreva-se no canal. Deixamos na descrição do vídeo, né, um link para uma atividade para que você possa testar seus conhecimentos. Um grande abraço e até a próxima aula!